Olá, tudo bem? Aqui é Danilo Lopes da Smart LED e seja muito bem-vindo a esse vídeo. A gente já discutiu em alguns vídeos passados a respeito da importância do uso da junta de dilatação nos seus projetos de fachadas em ACM. Então, se você não viu esse vídeo, dá uma clicadinha aqui em cima que você vai encontrar ele. Bom, você que já trabalha com fachadas em ACM, você alguma vez já deve ter passado por uma certa dificuldade em calcular a quantidade de silicone que você vai utilizar nos seus projetos de fachada em ACM. E eu tenho que concordar com você de que não é uma situação muito fácil de se prever, né, quanto de silicone você vai utilizar. Eu sei que alguns profissionais acabam apelando para o chutômetro, outros acabam comprando o silicone à medida que a obra vai se desenrolando, e também tem aqueles mais precavidos que compram caixas e caixas do material, porque acaba não sabendo quanto que vai utilizar, compra bastante para não faltar mesmo. Mas sabe que existe uma maneira que ajuda muito no cálculo de quanto de silicone que você vai utilizar no seu projeto, e isso não importando a complexidade ou o tamanho dele. E fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho um presente para você. Bom, mas antes de eu te entregar esse presente, eu quero te explicar como é que esse cálculo funciona e como é que eu cheguei nele. Basicamente, a gente tem aqui representado o que seria um corte de uma fachada em ACM. Tá? Aqui a gente tem um pedaço de duas bandejas, aqui a gente tem o tarucel, que nesse caso ele está contendo o silicone. Na verdade, o tarucel ele tem muitas funções aqui na aplicação da bandeja. Tá? E a gente vai acabar fazendo um vídeo exclusivo sobre o tarucel mais para frente. Mas o que é importante aqui é que o tarucel ele vai conter o silicone e basicamente o que você vai ter de variável, que pode ter de diferente no seu projeto, vai ser a distância entre as bandejas, né, a largura que vai ter a junta de dilatação e a profundidade do silicone, tá? Essa profundidade quem vai garantir vai ser o tarucel. E para você começar essa análise de quanto silicone você utilizaria no seu projeto, o primeiro passo que você vai ter que fazer é descobrir qual que é a área que o silicone vai ocupar dentro da sua junta. Mas você pode se perguntar, por que eu tenho que saber a área que o silicone vai ocupar dentro da junta para eu descobrir qual que é o rendimento que ele vai ter na junta? Bom, basicamente, o cálculo de volume, você deve ter visto isso lá na época de escola, que o volume, ele nada mais é do que a área vezes a altura. Então, se a gente fosse analisar aqui um bloco simples, né, para eu encontrar o volume que esse bloco possui, basicamente eu tenho que encontrar a área, que vai ser a largura vezes a profundidade vezes a altura. Ou se fosse numa peça cilíndrica, como é o nosso refil de silicone, também eu preciso encontrar a área vezes a altura. Então, esse tubo aqui, por exemplo, que ele tem 310 mililitros, que é uma das unidades de volume, se eu encontrasse a área interna aqui desse tubo vezes a altura, né? Se eu pegar essa altura que tem silicone, se eu multiplicasse por essa altura, eu ia encontrar exatamente 310 mililitros. O bacana nisso é que mililitro ele é similar a centímetro cúbico, que também é uma unidade de volume. Então, se eu tenho a quantidade de volume que eu posso utilizar no meu projeto, cada refil desse, eu vou ter o volume de 310 mililitros ou 310 centímetros cúbicos. E eu sei a área que o silicone vai ocupar dentro da bandeja, a altura que eu vou encontrar de resposta naquela formulazinha ali, vai ser exatamente o rendimento que esse refil de silicone vai ter lá na sua fachada. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui é isolar a altura. Então, a altura em centímetros ela é igual ao volume em centímetros cúbicos dividido sobre a área em centímetros quadrados. Em centímetros quadrados. Logo, a altura, deixa eu escrever ela inteira aqui, em centímetros, é igual ao volume, que nesse caso aqui são 310 centímetros cúbicos, 310 centímetros cúbicos dividido pela área. Bom, aí que a gente vai chegar numa incógnita que a gente vai precisar do AutoCAD para nos ajudar.
Você pode perceber aqui que essa forma, eu vou até colocar uma foto aí na sua tela, você pode ver aqui que essa forma ela está longe de ser um retângulo. Eu vou até desenhar esse formato aqui explodido. Você pode perceber que o formato que o silicone ele vai ter dentro da junta, ele é um formato de ampulheta. Sabe aquelas ampulhetas de tempo? E até essa é uma das funções do Tarucel, é garantir esse formato. Porque o silicone nesse formato, ele vai ter um poder de elasticidade muito superior caso ele fosse simplesmente retangular. E você concorda comigo que esse formato aqui está longe de ser um formato retangular. Tudo bem que em pequenos pedaços, pequenos trechos, não teria-se tanta diferença na prática, né? Mas quando você considera vários metros, que é o que esse silicone que deve render, a diferença de cálculo vai ser bastante grande. Então, nosso primeiro desafio é encontrar essa área aqui em centímetros quadrados. E para isso a gente vai utilizar o nosso velho conhecido, o AutoCAD, para nos ajudar. Bom, eu já havia preparado aqui uma série de combinações diferentes para a largura da junta de dilatação e também para a altura do silicone, mas eu vou usar como exemplo esse primeiro caso aqui. Bom, para esse caso, eu tenho que a distância entre as bandejas, ou seja, a largura da junta, ela tem 1 centímetro ou 10 milímetros. E essa altura mínima aqui do silicone, ela tem 3 milímetros. Batendo aqui, pronto. 0,3 centímetros ou 3 milímetros. E eu preciso descobrir qual que é a área que eu tenho nesse preenchimento, tá? Para eu calcular isso aqui na mão é realmente muito difícil, tá? Mas o AutoCAD, com apenas 2 cliques, isso já vai ser possível, tá? Basta chamar aqui a ferramenta de área, seleciono o objeto, clico em qual objeto eu quero calcular e pronto. Ela falou para mim que essa área branca aqui possui uma área de 0,4395 centímetros quadrados. Eu sei que é centímetro quadrado porque o meu desenho ele foi desenhado na escala de centímetros, tá? E essa informação aqui que eu preciso para calcular o rendimento do silicone. Então vamos voltar lá para o quadro branco. Então, conforme a gente viu no exemplo aí, se a gente for trabalhar com uma junta de dilatação que ela tenha 1 centímetro de espaçamento entre as bandejas, ou seja, 10 milímetros entre as bandejas, e a gente fosse trabalhar aqui com essa altura mínima de 3 milímetros, a área em que o silicone vai ocupar vai ser igual a 0,4395 centímetros quadrados, o que é bem diferente do que se a gente fosse considerar o espaço em que o silicone preenche de maneira retangular, que se a gente fosse considerar 3 milímetros vezes os 10 milímetros, seria algo em torno de 0,3 centímetros quadrados. Só aí já dá uma diferença de uns 30%. O que, se a gente for considerar em vários tubos iguais a esse, 30% é uma diferença bastante considerável. Tá? Então, o formato em que o silicone preenche lá na junta de dilatação ele não é retangular, ele tem um formato de ampulheta. Bom, sabendo disso, se a gente fosse então trabalhar com uma junta de dilatação com 1 centímetro de espaçamento e o silicone fosse ter ali um espaço de 3 milímetros para ocupar, qual que seria o rendimento em centímetros ou metros lineares que eu vou ter de um tubo desse lá na fachada do meu cliente? Então vamos calcular aqui. 310 centímetros cúbicos dividido por 0,4395, aqui é centímetros quadrados, aqui seria algo em torno de 310 dividido por 0,4395, algo em torno de 705 centímetros, que isso aqui é a mesma coisa que 7 metros e 5 centímetros. Ou seja, um tubo desse, que ele tem 310 mililitros, que é a mesma coisa de dizer que ele tem 310 centímetros cúbicos, se ele for aplicado em uma junta de dilatação que tenha 1 centímetro de espaçamento entre as bandejas e o Tarucel tem aqui um espaçamento de 3 milímetros, um tubo desse vai conseguir render 7 metros. Um detalhe muito importante, você está vendo aí agora na tela que à medida que a gente vai aplicando o silicone,
o que acontece? Que você tem muitas perdas, seja perda do excesso de silicone que acaba indo para as laterais quando você faz a espatulação, o próprio silicone que fica retido aqui no tubo, o silicone que acaba ficando aqui perdido no bico, que não tem como você usar, às vezes você não consegue utilizar todo o silicone, às vezes você perdeu, ele ficou aberto aqui e ficou ali 2, 3 dias sem usar, você acabou perdendo. Ou seja, lá no dia a dia, na prática, vai ter várias situações em que você vai perder material. Eu costumo deixar, depois de feito esse cálculo aqui, cerca de 20% de folga. Então, se nesse cálculo aqui eu descobri lá que eu precisaria, por exemplo, de 70 metros lineares de junta de dilatação. Isso quer dizer que eu precisaria de 10 tubos iguais a esse. Obviamente, se eu for simples só comprar 10, certamente vai faltar pela perda. Então, se eu considerar aí uma sobra de uns 20%, eu compraria 2 tubos desse a mais. Obviamente, essa gordura, né, essa margem de folga, vai ser de cada caso. Cada profissional acaba usando o material de uma maneira diferente, uns perdem mais, outros perdem menos. Isso você que vai descobrir essa porcentagem de folga. Agora, é óbvio que eu não espero que você calcule a área do silicone toda vez que você for fazer um projeto. E aí que vai entrar meu presente para você. Eu preparei uma tabela com todos os valores do rendimento de um tubo igual a esse, para as principais medidas de junta de dilatação que você vai ter em projetos de comunicação visual. Então, por exemplo, se você for trabalhar com uma junta de 12 milímetros, por exemplo, ou seja, 1,2 centímetros das bandejas, e aqui um espaçamento de 6 milímetros. Lá já vai ter o valor para você utilizar, tá certo? Detalhe que os valores ali na tabela, eu não coloquei a porcentagem de folga, tá? Isso você vai colocar, depois que você achou ali o valor certinho, é você que vai adicionar essa porcentagem de folga. No meu caso, como eu disse, são os 20%. Bom, então clica aqui no link abaixo, você vai ser direcionado para uma página onde você vai conseguir fazer esse download. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo do vídeo que eu vou estar pessoalmente respondendo as suas dúvidas, tá certo? É claro que meu objetivo não era assustar você com esse mundo de cálculo aqui. Obviamente no dia a dia, na prática, as coisas têm que ser realmente práticas. E por isso que a gente preparou essa tabela para você utilizar. Eu realmente espero que você faça o download e imprima essa tabela que a gente preparou para você, que você realmente utilize ela no seu dia a dia e que ela ajude a você trabalhar de uma maneira mais eficiente na compra dos seus materiais, tá certo? Então, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!